Informações do Corinthians hoje, por incrível que pareça, foi um dia razoavelmente movimentado, porque os jogadores estão de férias, a guerra política esfriou bastante nesses últimos dias, mas no mercado o Corinthians já começa a olhar algumas alternativas. E a informação é que o Timão tá buscando um lateral direito, chama Davi Pastor. Mas e o Igor Vinícius? O Igor Vinícius ele segue em negociações com o Corinthians, mas o grande empecilho do negócio... É que ele não joga nada, né? Também, mas que o São Paulo, né? Ele tem contrato com o São Paulo até o final do ano e o Corinthians quer ele agora. Então, pra ter ele agora, o São Paulo precisaria liberar sem custos antes do final do vínculo. Por ser um rival, dificilmente o São Paulo vai liberar facilmente assim pro Corinthians. Então, acho que esse negócio deve parar por aí, embora de fato haja um acerto de valores entre o Corinthians e o jogador. Sobre o Davi Pastor, ele atualmente joga no Farense de Portugal. Ele tem contrato até 2027 e o Corinthians observa a situação porque o Davi quer rescindir o seu contrato com o Farense e está nessa disputa com o clube português. O Corinthians quer um jogador que chegue para ser titular na lateral direito. O Léo Maná deve ser negociado, deve ser emprestado e aí ficaria o Mateuzinho como uma alternativa imediata. Não só o Corinthians, mas também o Atlético Paranaense buscaram informações sobre esse atleta, cujo time foi rebaixado no Campeonato Português. Até aí o Hugo Souza jogava num time que foi rebaixado também e chegou e foi muito bem, né? Mas esse é um primeiro nome que começa a ventilar nos bastidores do Corinthians nessa busca por contratações. Não quer dizer nada, o Edmundo não foi rebaixado com o Vasco e com o Palmeiras? É, exatamente. Não foi? O próprio Corinthians. E ele é um dos maiores jogadores dos dois times. Isso não quer dizer nada. Agora, o que eu penso é assim... Quando você contrata um jogador que não tem história e que foi rebaixado... Aqui no Brasil ele jogou só na Ferroviária. Então é um cara que não tem vivência alguma no futebol brasileiro. Ele jogou bastante em Portugal, no Portimonense, no Farense. E é um nome que desperta, sim, interesse do... Portimonense, o Farense seria o quê? Cara, no futebol brasileiro hoje? O Cuiabá. O Farense seria o Cuiabá. O Portimonense acho que um pouquinho mais tradicional. Talvez o Vitória... da Bahia? Tá. Vitória é um clube grande. É um clube grande que não briga por coisa. Mas é clube grande. Mas é um clube relevante, exatamente. É relevante. Enfim, essas as principais informações do Corinthians. Na Turquia saiu a informação, né? Mas antes da Turquia, eu tava lendo aqui agora que o Osmar Stabile, o novo presidente, reuniu os patrocinadores lá para conversar, é isso? Isso. Para falar o quê? Para acalmar a todos, porque... não é ele que tem que acalmar. Na verdade, os patrocinadores que tem que reunir com ele e falar, e aí, truta, como é que tá a parada? Não, é o contrário, né? Isso. Mas o tema principal dessa reunião era a possível troca do fornecedor de material esportivo do Corinthians, porque o Corinthians tem abertamente negociações com a Adidas, mas a Nike, que é a atual... também ofereceu alguma coisa aí, né? O Corinthians fez uma contraproposta, então pedindo que a Nike subisse os valores. Pro Corinthians, o melhor cenário seria ficar com a Nike desde que ela suba os valores, porque assinar com a Adidas implicaria numa briga judicial grande pro Corinthians com a Nike, com possibilidade de um prejuízo grande. Mas a Nike deveria ter muita coisa do Corinthians também, para que pudesse... Sim. Abrir mão, né? Se ele gosta de camisa, 500 conto, 600 conto, 700 conto. É difícil também, né? E há algumas divergências entre Corinthians e Nike, porque o Corinthians quer ser tratado como um time de primeira prateleira mundial. E talvez não seja isso. Talvez não é isso, você né? que é um cara que viaja bastante pra fora, você entra numa loja de futebol fora do Brasil, você não vê camisa do Corinthians pra vender. Então, era uma ideia. Olha o que o Palmeiras fez com a Puma. Internacionalizou a marca do Palmeiras, tem a casa do Palmeiras, irmão. Eu mostrei hoje nos donos da bola. Você tá de brincadeira comigo. O Corinthians foi campeão do mundo, coisa que o Palmeiras não é. E não sei se vai ser um dia, né? Aí, o Corinthians fez o que depois de 2012? Ele internacionalizou a marca dele? Teve uma tentativa. Não, mas vamos qual foi? Foi contratar o Zizal. O Zizal, aí que por sinal eu só não vou rimar o Zizal, para que não seja uma coisa... Por que rima Zizal, hein? Eu gostaria de rimar, porque é mais ou menos o que todo mundo faz com o Corinthians, né? Chupa as tetas do Corinthians, não é verdade? Sempre chuparam as tetas do Corinthians. Então, o que foi feito? Aí o cara trouxe, eu lembro como se fosse hoje, o tal de Rosenberg falou, olha, vamos trazer um chinês, a China tem bilhões e bilhões de pessoas, imagina 1% comprar a camisa do Corinthians, as conversas mole que eles falam. Ninguém sabe que é Zizal. Nunca ninguém comprou uma camisa. Nem na seleção da China. Pô, isso é um absurdo, cara. Exatamente. Olha o Palmeiras fez aí, cara. Imagina só o Palmeiras chegando até uma final. Pô.
uma visibilidade enorme. Então, cara. E não só isso, eu acho que pros europeus, eles verem um time brasileiro dominando um time europeu, eu não digo dominar, mas jogando melhor do que o Porto como ontem, já chama atenção, né? Pô, tem coisa boa ali. O Porto, por mais que não viva seu melhor momento, ainda é um time grande da Europa e o Palmeiras foi superior, no meu entendimento, nos 90 minutos. Então acho que esse Mundial é uma grande oportunidade aos brasileiros de internacionalizar a sua marca. Vamos lá então, Luiz Fabiano, com todas as informações. Desculpa, e o meu querido Memphis que tá aqui, ó. Tá estampado. Tá estampado aqui o Memphis. E aí, tem proposta mesmo? Eu acho que esse cara não volta mais, hein? Então, escuta o que eu tô falando, hein? Essa informação veio lá da Turquia, de alguns tabloides turcos, falando que o Besiktas está interessado no Memphis Depay. Eu fui conversar com o pessoal do Corinthians, o clube garante que não foi notificado, mas não precisaria ser se a multa fosse acionada. Então eu não consigo confirmar se de fato houve interesse e a procura. O que eu posso falar A verdade, nem o Stabile, ninguém sabe qual é o contrato. Alguém sabe? Cara, eu consegui ler o contrato no ano passado. São 10 milhões de euros? A multa rescisória... 50 pro Corinthians e 50 pra ele. Isso, pro mercado internacional... É lógico, é só internacional que vai tirar ele do Corinthians. Pro mercado nacional seriam 150 milhões de Não, reais. esquece. Mas tem uma outra cláusula. Qual que seria? Se o Memphis quiser rescindir o contrato do próprio bolso, é só ele pagar 5 milhões de euros que ele tá livre. Então, vamos lá. Se o Besiktas pagar 5 milhões de euros pra ele paga pros caras e ele fica com o dinheiro. Poderia ser. Tá, mas é o que acontece. Acho que juridicamente deve ter algo pra impedir que isso aconteça. O que seria? Ele deposita o dinheiro dele, e aí? Isso, acabou. O que costuma ser nesse tipo não de contrato. Quem vai depositar não é o Besiktas, é o dinheiro dele. Nesse tipo de situação, poderia ocorrer, tipo, se você rescindir a multa com o seu dinheiro, você tem que ficar 3 meses sem ser registrado por outro clube. Algo assim. Fato é, na melhor das hipóteses, o Corinthians vai receber 5 milhões de euros, que é a multa rescisória, metade da multa que o clube tem direito pra fora do país. Tá certo, então. Vamos lá, então.